Oi, pessoal, eu me chamo Amanda e vocês estão no Geek and Feminist. Sejam bem-vindas. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu amo estudar sobre, eu amo ver séries e filmes, enfim. Hoje eu irei falar sobre assassinos em série e estou inaugurando esse quadro no canal, pois eu irei trazer mais vídeos sobre assassinos e assassinas em série aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Let me know. Deixa me saber. Bom, gente, hoje eu irei falar sobre Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy. Sua arrogância, autoconfiança e desrespeito pela vida humana fez com que Ted se tornasse um dos assassinos mais importantes e famosos da história dos Estados Unidos. Ele foi um dos top 10 serial killers mais procurados pelo FBI. O caso do Ted ganhou muita visibilidade e ao longo do seu julgamento, ao longo do julgamento pelos seus crimes, tornou-se um dos eventos mais televisionados da história dos Estados Unidos. Então, com isso, a sua popularidade e a mídia acabaram influenciando no caso, né? As meninas acabaram, like, ai meu Deus, ele é muito lindo! Então, ele é inocente. Enfim, vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais do Ted. Ted nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Poucos, se é que algum dos serial killers, já conversaram com tamanha duração e com autoconhecimento tão claro como Ted Bundy fez com Stephen McCall e Hugh Annesworth no documentário que eles fizeram para a Netflix. Ted era descrito como sereno, inteligente e implacável. Ele estava sempre caçando, sempre aperfeiçoando sua abordagem a essas vítimas, né? Ele escolheu maneiras de descartar corpos com muito cuidado e, assim, um cuidado infinito, sabe? E estudou assiduamente como as investigações policiais são conduzidas para reduzir mais ainda as suas chances de ser pego. Bom, em Seattle e nos arredores do condado de King County, os jornalistas não sabiam que existia um serial killer à solta até Ted ter matado pelo menos 8 mulheres jovens daquela região. O ponto de partida para a investigação do Ted foi no verão de 1974, quando um sujeito branco dirigindo o Volkswagen foi visto, pois ele havia aparentemente atraído duas mulheres separadamente em momentos diferentes de um local muito popular em um parque em plena luz do dia. Tudo que a polícia sabia que Janice Ott e Dennis Neslau estavam desaparecidos. Bom, o veículo que o Ted dirigia na época era um Volkswagen. Ele dirigia para sequestrar as vítimas. Era um Fusca de 1968. E esse carro amarelo, ele era muito popular no final dos anos 60, lá no início dos anos 70. Por isso as vítimas não desconfiavam muito, porque era um carro muito popular. Então, assim, ele é inteligente porque ele não usava um carro para vou chamar a atenção delas, nossa, como eu tenho um carro bonito, nossa, eu vou chamar sua atenção porque eu sou rico. Não, ele era discreto. Ele usou um carro discreto, não popular, para as vítimas não identificarem que ele era um criminoso, né? Ou que ele tinha mais intenções. E dentro do carro, no interior do carro, ali que o cenário mudava, era diferente, porque ele arrancou os bancos traseiros e para poder facilitar o transporte dos corpos. Então, assim, ele era muito inteligente, né? E assim, as abordagens dele eram sempre assim, ele fingia que ele estava machucado, né, para ele poder falar assim, ai, olha, eu sou uma vítima, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? Então, assim, ele sempre usava da sua simpatia e como se ele estivesse sempre precisando de alguma coisa, como se ele fosse uma vítima, uma pessoa indefesa, para poder as pessoas sentirem pena dele, sentirem compaixão por ele e irem ajudar, né? Ou então ele falou assim, estou com dificuldade de pegar alguma coisa no meu carro, você pode me ajudar? E aí as vítimas iam lá e né? Iam ser solidárias com ele. Ele acabava matando as vítimas porque ele usava, né, essa simpatia e o fato delas abaixarem a guarda para ele poder
ir lá e matar elas. Outra curiosidade sobre essa abordagem é que, assim, tinha vezes que ele usava muletas para as pessoas sentirem realmente muita pena, abaixarem a guarda e ajudar ele. Insano, né? Bom, demorou 2 meses para que parte dos esqueletos, de alguns esqueletos, fossem descobertos em uma encosta ao leste de Seattle e outros 6 meses para que crânios gravemente fraturados de outras vítimas do Ted. Todas essas mulheres foram mortas antes do verão de 1974. Elas foram encontradas em um lugar arborizado ao leste de Seattle. Bom, desde o início, o caso imediatamente apresentou uma ampla gama de problemas únicos. Pelo menos 5 agências policiais diferenciadas e separadas foram envolvidas na investigação inicial do Ted. Estavam separados um pela distância, cada uma ficava 427 quilômetros de Corvallis, onde Bundy sequestrou uma de suas vítimas, para Seattle, e outras características da geografia. Uma vítima co-desaparecida desapareceu em um campus a leste das montanhas de Cascadale. Outro problema era a barreira física, que parecia impedir a princípio a possibilidade de um sujeito comum, né? Sobre esses casos, né? Ted, ele era necrófilo também. Não há quase, lá durante o documentário que ele fez para a Netflix, não há quase nenhuma conversa sobre o Ted, sobre como ele cortou a cabeça de algumas vítimas, né, que ele assassinou, e ele colocava maquiagem nos cadáveres e escovava o dente dos cadáveres antes de se relacionar com elas. Bom, dessa forma, poucos sobre as noites que ele passou dormindo ao lado dos cadáveres depois de profaná-las, né? Poucas informações sobre isso, mas ele tinha essa fissura sobre arrumar tudo, deixar tudo organizado, deixar tudo limpo, ou depois do assassinato, ou antes de abusar do cadáver, né? O Ted, ele atuou na Califórnia, no Colorado, na Flórida, em Idaho, Oregon, Utah e Washington. Todos esses estados dos Estados Unidos. Bom, Stephanie Brooks também tinha o pseudônimo de Diane Edwards. Era uma das preferidas do Ted Bundy, né? E ela foi a namorada do Ted na faculdade. Enquanto a natureza desse relacionamento era um pouco confusa, ela ainda estava sendo examinada, ainda tem poucas informações do que realmente aconteceu. Mas aparentemente a Stephanie não quis mais ter um relacionamento com o Ted e ele começou a querer matar mulheres que se pareciam com ela. Bom, uma ironia desse caso do Ted, da vida de Ted, é que ele chegou a trabalhar para o departamento de emergência que cuidava de pessoas que estavam querendo se suicidar. Gente, olha que louco. Uma pessoa que estava querendo se suicidar ligava para pedir ajuda e quem atendia era um serial killer. Mas colegas de trabalho afirmavam que Ted ajudava as pessoas. Um pouco irônico, né, gente? Mas enfim. E enquanto isso, né, enquanto ele trabalhava nesse departamento de emergência, ele se preparava para uma carreira em direito e política na faculdade. Uma das amigas dele na época da infância falou que ele sempre disse que ele queria ser presidente. Bom, ele gostava de ser o centro das atenções, então não me espantaria realmente se ele se elegesse. Bom, mais tarde, quando ele escapou 2 vezes da prisão, ele continuava a influenciar e mentir para as pessoas. Tanto que ele acabou virando um estudo do FBI, né? Ele acabou virando um estudo de caso do FBI. Enfim, ele foi condenado e executado por cadeira elétrica no dia 24 de janeiro de 1989 na prisão da Flórida, localizada no condado de Stark, nos Estados Unidos. E assim, uma das coisas que naquela época aconteceu, o que acontece quando a pessoa ela é levada à cadeira elétrica? Tem uma plateia, né? Geralmente a pessoa que irá ligar o aparelho, né? Coloca uma máscara na cara do condenado e liga e acabou, tipo, a pessoa morreu.
Tem casos, nesse caso do Ted, falando que uma coisa interessante é que ele morreu com um sorriso no rosto, ele morreu sendo sarcástico, né? Falando assim, olha, eu venci, eu fugi, eu me dei bem nessa situação, né? Me dei bem, enfim. Só que esse fato dele ter realmente sorrido antes de morrer não foi confirmado, é só um boato. Enfim, Ted casou-se com Caroline Anne Boone no ano de 1979, onde eles tiveram uma filha chamada Rose Bundy. Rose deixou a Flórida com a mãe no ano de 1986. Mas, e depois disso, ela nunca mais teve contato com o pai até ele morrer, né? Segundo o jornal The Sun, eles alegam que ela, desde então, se mudou para outro estado, assumiu uma nova identidade, um novo nome, para que ela pudesse viver em paz, sem carregar a culpa pelos assassinos que o pai cometeu, né? Sem carregar esse legado muito forte, né? E atualmente a Rose tem 36 anos. A gente não sabe mais nada sobre ela, porque assim, ela simplesmente desapareceu. Enfim, gente, o Ted ele foi um dos assassinos mais cruéis dos Estados Unidos. Ele matou basicamente, né, confirmado, mais de 35 mulheres. E ele chegou a matar crianças. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu irei trazer mais sobre os casos dele, explicando um pouquinho mais sobre cada caso e como aconteceu. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estarei de volta em breve. E até a próxima. Tchau!